Boa noite a todos e todas aqui. Eu acho que temos todas. Boa noite a todos vocês. Obrigado por vocês terem vindo para a nossa live. Hoje nós vamos falar de gestão pública e saúde no Brasil, um assunto bem abrangente aí, né? Esse assunto de gestão pública e, na realidade, políticas públicas da educação e da saúde é um assunto que vocês já estão tendo nas disciplinas EAD. Então, o pessoal da pedagogia está tendo a disciplina EAD e o pessoal também de gestão hospitalar que está aqui com a gente também está tendo na disciplina EAD de vocês. Então, todos vocês vão ter aí o que aproveitar na nossa teleaula de hoje, né? Vamos lá. Bom, eu poderia me apresentar, mas eu acho que todo mundo já estuda aqui comigo. Eu sou o professor Pontes, coordenador dos cursos aí de gestão pública e gestão hospitalar, e também sou professor de vocês aí no pessoal da pedagogia, né? Então, o pessoal da pedagogia, mais um pouquinho, que chegou mais uma pessoa. O pessoal da pedagogia já tem aula aqui comigo. A nossa dinâmica de hoje, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer toda a apresentação, ela não vai durar muito tempo para vocês, mas eu vou pedir para que vocês não saiam da live antes de completar pelo menos uma grande parte, porque eu vou puxar a lista de presença, e aí para puxar a lista de presença eu preciso que todos vocês estejam aqui, né, para poder registrar a presença de vocês. Nessa aula de hoje, nessa teleaula, nós vamos aprender um pouco sobre o conceito de políticas públicas, ciclo de políticas públicas, elaboração das políticas públicas e políticas públicas de educação e saúde. Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar de uma forma bem genérica, porque aí todos que estão aqui, todos os cursos podem aproveitar, então não vai ser uma coisa muito voltada nem para pedagogia, nem para, mas é uma coisa que todos vocês estão vendo, de modo geral, beleza? Por exemplo, o conceito de políticas públicas, todos vocês vão precisar saber, independente de qualquer coisa. Esse sou eu não vou me apresentar, porque eu já me apresentei para vocês antes, né? Então, vamos passar essa parte de apresentação, né? Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, tanto o pessoal de pedagogia quanto o pessoal de gestão pública, é sobre a questão do gestor, né? O gestor, ele... Só um instante, pessoal. Bom, como eu estava dizendo para vocês, tanto vocês de pedagogia quanto vocês de gestão hospitalar, né, vão se tornar gestores públicos, de alguma forma. Quem é da pedagogia pode se tornar uma diretora de escola, uma supervisora educacional. O pessoal da gestão hospitalar é o gestor de fato, então é uma pessoa que vai estar organizando as coisas, e quem faz gestão, quem é gestor, tem que saber o que é políticas públicas. Porque, basicamente, tanto a saúde como a educação são formados de políticas públicas. E a gente vai ver isso agora. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente falando dessa profissão de gestor público, né? Ou seja, você lá como diretora de escola, você não é simplesmente uma professora que vai dar aula em sala de aula. Esquece, não é mais a tua atuação principal. A tua atuação principal é fazer, por exemplo, que a escola funcione, né, de forma a contento, saber organizar o pessoal que está dentro da escola, saber organizar o material dentro da escola, né, saber, por exemplo, saber como administrar financeiramente a escola. Então, tudo isso é a tua função aí como gestor público dentro de uma escola. O pessoal de gestão hospitalar já conhece um hospital, um OBS, ou qualquer outro tipo de instalação hospitalar, ou de instalação de saúde, uma unidade de saúde que seja, ela vai precisar de um profissional que vai fazer o seu planejamento, que vai fazer a organização dessa unidade, que vai saber lidar com as pessoas, da mesma forma que você a diretora da escola, ela lidar com os professores, e organiza professores e alunos, pais de alunos, o gestor hospitalar também, ele trabalha com a questão da organização das pessoas que estão lá dentro da sua unidade hospitalar e aquelas que são pacientes, ou seja, aquelas que estão vindo buscar o atendimento na sua unidade hospitalar. Então, o gestor público é um termo genérico que abrange todos vocês, né? O gestor público, ele faz o planejamento, ele faz a organização, o gerenciamento dos processos de trabalho, em diferentes áreas, como eu disse para você, tanto saúde, educação, saneamento, né? E ele faz essa gestão de pessoas,
como eu falei, materiais, suprimentos, equipamentos e recursos, certo? Então, quem faz isso é um gestor público, de um modo geral. E o gestor público é a profissão que, estando dentro do setor público, ou mesmo na atuação do setor privado, ela é a pessoa que precisa entender de políticas públicas, certo? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Falando especificamente para o meu pessoal aí de gestão hospitalar, né, esse profissional de gestão hospitalar, veja como são próximos, faz planejamento, organização e gerenciamento, mas ele trabalha tanto no setor público como no setor privado, dentro de unidades de saúde. É isso a grande diferença. A gente vê aqui no próximo quadro, o gestor, ele tem algumas funções que ele precisa fazer. Então, a diretora da escola, o diretor de um hospital, ou o diretor de uma UBS, né, ele tem funções que são básicas e que todos vocês vão fazer. Primeira função, a função decisória. O que é a função decisória? Vocês vão ter que solucionar conflitos, vocês vão ter que fazer negociações, vão ter que tomar decisões. E isso chama-se função decisória. Então, é você que vai decidir se hoje você vai, por exemplo, mandar pintar o muro, ou se vai mandar trocar uma cadeira de lugar, ou mandar trocar o mobiliário. É um poder decisório que você tem. Né? Eu estou dizendo de uma coisa usando exemplos muito básicos assim. Mas é uma das coisas que vocês, como gestores, vão precisar. O pessoal ainda está chegando aqui, estou autorizando o pessoal a entrar ainda, tá, gente? Então, essa é a primeira coisa. Outra função que você vai ter que fazer, e que depende muito das políticas públicas, né, é a questão informacional. A questão de monitorar, né, as informações que vão estar ocorrendo ali dentro do seu local de trabalho. A diretora, ela tem que saber, por exemplo, como é que foram as avaliações dos alunos, né? O coordenador pedagógico vai informar para a diretora como é que foram as avaliações dos alunos. O gestor do hospital, o diretor do hospital precisa saber como é que está o seu corpo médico, se todos eles estão atendendo, se tem alguém de licença, né? O pessoal, os profissionais de saúde que estão ali, ele precisa ter essas informações, ele precisa saber, por exemplo, qual é a eficiência ou a eficácia do atendimento que eles estão prestando, né? Às vezes um número meio que as pessoas nem gostam de falar, mas o número de óbitos que está ocorrendo lá, né? E como é que está sendo isso? O número de atendimentos de pacientes, etc. Então, essas informações, a gente diz, isso é uma função informacional de você como gestor. Né? Você precisa monitorar, você precisa, às vezes, dar essas informações para alguém, você precisa ser o porta-voz, muitas vezes, daquele local. Isso também, vocês vão ver mais para frente, depende muito de você entender o que são as políticas públicas. E outra função que o gestor precisa ter é uma função interpessoal. Todos nós precisamos ter, como gestores, essa função interpessoal. Essa função interpessoal, ela diz respeito à forma com que você representa, né, a sua unidade, ou seja, o diretor da escola, ele é uma representação daquela escola, né? A forma com que você lidera essa unidade, né? O diretor da escola, ele lidera aquela unidade. O gestor do hospital, idem. Ele lidera aquela unidade, ele representa aquela unidade do hospital. Então, isso a gente chama de função interpessoal, ou papel interpessoal desempenhado por um gestor. Para desempenhar qualquer um desses papéis que a gente está vendo aqui, gente, para fazer uma solução de conflitos, que é um papel decisório, para monitorar uma informação, até para dar uma informação para alguém, para você se tornar um bom gestor, um líder no que você está fazendo, é necessário que você entenda as políticas públicas que transpassam naquilo que você está trabalhando. E a gente vai tentar entender, mas, professor, o que é essas tal dessas políticas públicas que interferem tanto naquilo que eu gostaria de fazer? Bom, vamos lá, no conceito de políticas públicas. As políticas públicas, o nome políticas públicas, às vezes a gente pensa em político, né? O político profissional, o deputado, o senador, o vereador, né? Prefeito, governador, sei lá, presidente. E, na verdade, ela não está relacionada diretamente com isso. Ele está relacionado indiretamente, porque a gente vai ver que eles têm a ver com isso, mas não é uma relação direta. Por quê?
O nome políticas públicas vem da expressão policy, que não é polícia, tá? Do inglês. Bem, nós temos polity, que é a dimensão institucional da questão política, ou seja, quando a gente fala polity com T, que é essa primeira palavra que vocês estão vendo aí, ela representa o quê? Ela representa a dimensão política, o sistema político, os vereadores, o presidente, o governador, polity. Esses aí são aqueles que estão na dimensão política. Bom, a dimensão de processo político, a gente chama de politics, né? O que significa isso? Significa, por exemplo, uma votação na Câmara dos Vereadores, uma votação na Câmara, né, dos Deputados, né, o presidente assinando algum decreto. Isso chama-se processos, dimensão de processos. Tá? A relação que esses vereadores, deputados mantêm com a comunidade, mantêm com os outros, isso é um processo. Nenhuma dessas duas primeiras é a relação direta com o que a gente chama de políticas públicas, e sim esta última, policy, que é a dimensão do conteúdo da política. As políticas públicas estão relacionadas, né, nesse âmbito aí, que é justamente os conteúdos que lá estão. Esses conteúdos, né, que a gente chama de policy, são... O que são esses conteúdos? Agora guardem. Agora sim. O que são esses conteúdos? São as normas, as leis, os regulamentos. Esses são os conteúdos das políticas públicas, né? São os fóruns de discussão. Nós temos o Fórum Nacional de Educação, o Fórum Nacional de Saúde, os fóruns, né? Isso a gente chama de conteúdo da política pública. Percebem agora? Política pública e o homem político, o ser político, eles têm uma relação, mas essa relação não é uma relação direta, é uma relação indireta. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente não tem que pensar diretamente naquele político, naquele vereador, naquele deputado, senador, presidente, qualquer outra coisa dessa. Não, a gente tem que pensar nas normas, nas leis, nos regulamentos, nos fóruns de discussão, como o Fórum Nacional de Educação, o Fórum Nacional de Saúde, que são locais onde são elaborados, onde são pensados primeiramente as políticas públicas. Perceberam agora? Viu que é diferente uma coisa da outra? É diferente o homem político daquilo que a gente chama de políticas públicas, efetivamente. Bom, mas o que a gente pode, então, chamar de política pública? Está aí o conceito, ok? Conceito de política pública... Opa, espera aí, só um minutinho que eu acho que saiu da tela para vocês, né? Deixa eu voltar aqui. Só um minuto, pessoal. Saiu da tela. Aqui vai voltar para a gente. Está aí. O conceito de política pública é justamente isso que a gente está observando aí, né, que é o conjunto de leis, como eu disse para vocês, normas, procedimentos, discutidos por quem? Quem é que discute essas leis, essas normas, esses procedimentos? São os vereadores, são os deputados, não são essas pessoas, tá? Não são exclusivamente essas pessoas que discutem isso. Quem discute isso são as pessoas que são atingidas, não é? Pelo... Peraí, só um minuto. Bom, desculpem. Como eu disse para vocês, quem discute isso são as pessoas que são atingidas por ela. Então, vamos por aqui o seguinte. Tem lá uma cidade, lá no interior dessa cidade, lá no bairro no interior dessa cidade, nós temos uma... vamos lá pensar numa coisa aqui que seja bem comum. Nós temos um grupo de pessoas morando nesse bairro e eles querem muito que tenha lá um posto de saúde, né? O que eles vão fazer? Eles vão procurar pessoas que possam ajudá-los a estabelecer aquele posto de saúde ali no local, né?
Ah, eu gostaria que tivesse posto de saúde e tal, tudo mais, mas e aí? Com quem eu falo? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir trazer isso para as pessoas? Então, a gente fica pensando como pode se fazer esse tipo de coisa. Bom, só um minutinho. Como que a gente pode fazer esse tipo de coisa? Então, eles se reúnem, procuram o poder municipal, chamam o prefeito e diz: olha, prefeito, a gente precisa de um posto de saúde aqui. Então, o prefeito chama eles, os vereadores, chama o secretário de saúde, reúne todo mundo e começa a discutir como é que eles vão construir o posto de saúde lá. Vamos procurar um local, um terreno para a gente construir esse posto de saúde. Vai procurar um terreno para construir o posto de saúde. Vai procurar onde que vai vir a verba para construir o posto de saúde. Vou pedir verba para o SUS. Tá, o SUS manda o dinheiro, ele vai construir lá com a verba do SUS. E por aí vai. Alguém levantou a mão aí. Acabei não vendo, mas tudo bem. Qualquer coisa, levante a mão novamente, que aí eu autorizo aí. Bom, então, ele vai lá e começa a construir esse posto de saúde. Quem discute, né, essa política pública são as pessoas interessadas. Por isso que o conjunto de leis, normas e procedimentos, eles são discutidos pelo grupo das pessoas que estão interessadas a implantar isso, e o Estado é quem faz essa implantação. Ah, professor, será que quem vai fazer isso? Quem vai construir? As pessoas que moram no bairro? Não. Quem vai construir é o Estado. Quem vai construir é a prefeitura, quem vai construir o Estado de São Paulo, o Estado que estiver lá, quem vai construir o governo federal. Não é simplesmente a pessoa chegar lá: nós queremos posto de saúde, nós mesmos vamos construir aqui, vamos se juntar aqui. Não, não é assim. Você vai solicitar, vai fazer reunião, vai discutir, vai conseguir a verba e o Estado vai manter lá. Quem vai colocar os médicos lá é o Estado, quem vai colocar, quem vai pagar o salário do pessoal lá é o Estado, né? É isso que é uma política pública. E por que é feito isso? Para atender a necessidade social desse grupo que está lá, que é o pessoal que precisa de um posto de saúde lá. Um posto de saúde, uma escola, água encanada, como nós podemos ver aí na imagem, ou seja, precisa de água encanada no meu bairro. Eu vou pedir lá, vamos se reunir e vamos tentar fazer uma discussão para trazer aqui água encanada. Numa política pública, a gente não espera que o vereador, o deputado, o senador, o presidente, seja lá quem for, venha fazer por nós. Nós nos reunimos e pedimos essa política pública para a nossa região. É o que acontece, por exemplo, né, quando a gente fala também de asfaltar a rua. Geralmente isso acontece. A rua não é asfaltada, a gente quer que asfalte a nossa rua aqui. A população se reúne, não é ela que vai tirar do bolso para asfaltar a rua. Ela vai procurar a prefeitura, vai fazer uma discussão com a prefeitura e vai colocar o asfaltamento. E a prefeitura que vai executar. O transporte público, por exemplo, né? O bairro precisa de um transporte público porque as pessoas trabalham e ficam muito longe para pegar um ônibus. Quem vai discutir isso também são as pessoas que moram ali, vão chamar o prefeito e vão dizer: olha, a gente precisa aqui que seja colocado aqui o transporte público para a nossa região. Logo, política pública se discute a partir das pessoas que estão interessadas naquilo, certo? Sejam uma necessidade social iminente ou um grupo de pessoas que precisam daquilo. Quais os exemplos de políticas públicas que a gente pode dar aí pensando assim? A gente pode pensar na Política Nacional de Educação. A Política Nacional de Educação é um conjunto de leis que forma essa política. Nós temos, por exemplo, a política para a alfabetização, nós temos a política para as creches ou a educação infantil, temos o ensino médio, a política do ensino médio. Esse conjunto de regulamentos forma a Política Nacional de Educação, certo? Então, é o conjunto que forma aquela Política Nacional de Educação. A Política Nacional de Saúde. A Política Nacional de Saúde é mais clara ainda, né? Nós temos a Política Nacional de Saúde que trata da saúde da população idosa, a Política Nacional de Saúde que trata da política da população negra. Então, são diferentes situações que nós vamos encontrar aí. E como é que a gente monta, por exemplo, a gente vai, tudo bem, professor, a gente vai se organizar no bairro, vai pedir para pôr água encanada aqui no bairro. Mas como é que faz isso? Né? Como é que se começa uma política pública? Como é que ela termina?
Gente, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça: política pública é um ciclo. Ciclo vem da palavra grega kyklos, que significa uma coisa redonda, né? Que uma coisa redonda que a gente vai seguindo as suas fases, certo? Então você vê, por exemplo, aqui um ciclo da água. A água, ela evapora, e a partir da evaporação da água vai chover, vai cair no solo novamente, vai virar um rio, novamente vai evaporar e assim vai, né? Então nós temos um ciclo. Nós temos um ciclo para essa água, certo? Nós temos um ciclo. A política pública é a mesma coisa. Existe um ciclo. Ela começa, essa política pública, e essa política pública ela vai seguindo até que ela vai ser avaliada e vai retornar novamente. Vamos ver qual é o ciclo da política pública. A política pública, a gente chama de ciclo deliberativo. Mas o que é um ciclo deliberativo? Um ciclo deliberativo significa que tudo que for ali decidido vai ter posteriormente a força da sua aplicação, ou seja, a força de lei. Nós vamos deliberar, nós vamos dizer assim, é assim que a gente quer que aconteça, tá? Como eu falei para vocês, a política pública ela começa com um problema, né? Tá aqui em cima, ó, o problema. A gente tem um problema que a rua não está assaltada, a gente tem um problema que está sem água encanada, a gente tem um problema que não tem um posto de saúde aqui, ou tem um posto de saúde e o posto de saúde não está atendendo o que a gente quer. Por exemplo, o posto de saúde não tem consulta ginecológica, o posto de saúde não tem dentista, né? Por exemplo, a escola que a gente tem aqui é a escola só de educação infantil, a gente precisa de uma escola de ensino fundamental. Então, nós temos um problema aí. A partir do problema, né, as pessoas se reúnem e criam aquilo que a gente chama de agenda. Agenda, igual a gente tem para nós mesmos aqui, ó. Dia tal eu vou fazer tal coisa, dia tal vamos fazer outra coisa, dia outro dia vamos fazer outra coisa. Então nós criamos uma agenda. Nós pensamos o que nós vamos fazer para tentar chegar a uma decisão sobre o que vai resolver esse problema, tá? Então, as pessoas se reúnem e dizem, olha, hoje nós vamos nos reunir entre nós aqui e amanhã vamos chamar o prefeito para vir reunir com a gente. Já é uma agenda. Aí o prefeito chega e fala, eu vou ter que chamar o secretário municipal de obras para a gente poder pensar junto aqui como é que vai trazer água encanada para o bairro, né? E assim vai indo, tem uma agenda. Feita essa agenda, vai chegar a algumas alternativas. Olha aqui, ó, depois do problema, nós temos as alternativas. Pode-se dizer, ok, não vai dar para a gente criar uma linha de ônibus, por exemplo, para atender o bairro de vocês, mas eu vou pegar a linha que passa aqui no bairro de baixo e vou pedir para que ela passe por aqui, por dentro do bairro também. Em vez de ela começar aqui, ela vai vir lá de baixo, vai passar no bairro. Não vai dar para a gente atender, por exemplo, vocês com consultas ginecológicas na UBS, porque não tem espaço físico. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar a ambulância aqui, disponível, e as mulheres vão agendar, e a ambulância vai levar até um hospital aqui que tem consulta ginecológica. São alternativas, tá? Então, a partir da agenda, começam a surgir alternativas para resolver o problema que a gente tem lá atrás. Certo? Tendo essas alternativas, o que vai se fazer? Vai se tomar uma decisão. E a gente vai sentar e vai dizer, olha, tá bom, a solução para a gente aqui mesmo vai ser trazer essa linha de ônibus que passa lá embaixo para passar aqui dentro do bairro. Tá? A decisão é essa. Tá? Só que a gente vai ter que aumentar o número de ônibus. Vai ter que, em vez de ser 5 ônibus, vai ser 10 ônibus agora, porque vai passar aqui e vai pegar o pessoal também. Está decidido. Está decidido. Vai começar a trabalhar desse jeito. Aí o prefeito fala, ok, vou ordenar para que o negócio comece a funcionar. Tem lá a implementação, é feita uma lei, é feito um decreto, é feito um regulamento, ou é criada uma norma que vai fazer com que aquele ônibus passe ali naquele bairro. Ou vai ser começada uma obra, né, por exemplo, para trazer saneamento básico, trazer água potável ali para o bairro, água encanada ali para o bairro, né? Tudo bem, tá decidido, vamos implantar. Aí vem a outra parte do ciclo, que a gente chama de implantação ou implementação. É feita a implantação e começa-se a funcionar aquela política pública. Começou.
Hoje, 5 horas da manhã, estamos saindo de casa, o prefeito disse que o ônibus vai passar aqui, o ponto está aqui na frente, eu vou descer lá, vou pegar o ônibus para ir trabalhar. Aí fui lá, peguei e tal, fui trabalhar. Fui uma vez, duas, três, eu comecei a ver que esse ônibus está atrasando muito, esse ônibus está tendo algumas dificuldades, não está chegando na hora, às vezes vem lotado. O que a gente faz? A gente vai para a última parte do ciclo da política pública. A gente tem que perguntar, essa política pública está funcionando? Qual é a avaliação que a gente tem? Então, nessa última fase, a gente faz a avaliação daquilo que foi decidido. A avaliação daquilo que a gente planejou ali. Ó, vamos falar isso aí, porque eu acho que tá ruim esse negócio, tá vindo um ônibus lotado, ou então o ônibus está atrasando, ou então tá tendo isso, tá tendo aquilo. Nós temos que começar a pensar agora, certo? Em como que nós vamos corrigir essa política pública. Professora, e a gente vai acabar com a política pública aí? Ela acaba? Não vai ter mais ônibus nesse bairro? Lógico que vai ter. Na verdade, o ciclo de avaliação não é para você encerrar a política simplesmente porque você acha que ela não funcionou. É para que você conserte aquilo que não foi pensado no começo, talvez por um erro de cálculo, em vez de colocar 10 ônibus, teria que se colocar 12. Então agora a gente vai ter que colocar 12. E coloca 12 ônibus e novamente reinicia. Como eu disse para vocês, política pública, ela funciona em ciclo. Ou seja, fez a avaliação, novamente vamos fazer a implantação. Novamente, agora, em vez de 10 ônibus, eu estou dando um exemplo de um bairro que não tem ônibus, em vez de 10 ônibus, vamos colocar 12. Nós estávamos falando do posto de saúde que não tinha consulta ginecológica. E aí o prefeito deu a saída, que foi decidida, a saída de que ia ter uma ambulância lá. Só que essa ambulância não está dando conta, né? Tem 20 mulheres para pegar a ambulância só consegue levar 3. Então vamos colocar mais uma ambulância, ou então o prefeito vai ter que construir aí um puxado para colocar a consulta aqui mesmo. Então, isso é a fase de avaliação. É avaliado e a política pública tem a sua continuidade. Vocês vão continuar com a política pública, certo? Políticas públicas, elas funcionam em ciclos, ou seja, esse conjunto de normas e leis, eles vão sendo revisados o tempo todo, e essas revisões, elas vão procurando melhorar o serviço que está sendo prestado à população, melhorar o serviço que está sendo prestado àquelas pessoas interessadas. Entenderam agora? Ficou claro? É isso. Então, nós agora já sabemos. Políticas públicas é um conjunto de leis, normas e regulamentos que são discutidos, é importante falar isso, que são discutidos com os interessados, implementados pelo Estado para atender determinadas necessidades sociais ou de grupos. É isso o que é uma política pública. E essa política pública, ela funciona em ciclo. Essa norma, essa lei, esse regulamento, ele vai sendo sempre revisado porque ele tem que ter uma avaliação. A partir da avaliação, opa, tá pouco, tá ruim, tá bom. Se tá bom, continua. Não tá bom? Não precisa mais? Retira. Então, nós temos aí o ciclo da política pública. Certo? Agora, uma pergunta que a gente vai se fazer é, tá bom, professor, a gente percebeu que a política pública ela funciona dessa forma, tem um ciclo, né? Mas vamos pensar o seguinte, que tipo de políticas públicas e que atores estão envolvidos nessas políticas públicas, né? Então, aqui, por exemplo, você tem uma foto de uma reunião, de uma decisão de política pública. Eu sou gestor público, então, aí nós estávamos decidindo alguma coisa sobre a questão de trabalhadores, porque eu trabalho no Ministério do Trabalho, né? O que você tem aí sentado nessa mesa, fazendo a discussão? Aquelas pessoas interessadas naquela política que nós estamos discutindo, certo? Essas pessoas interessadas, a gente chama de atores. Atores. Os atores que você pode ver, né? Você tem atores públicos, que são os prefeitos, os gestores públicos, né? Essas pessoas são os atores públicos do serviço público. Atores privados também, pessoas comuns da sociedade que fazem parte dessa elaboração da norma. Ou seja, é o morador,
que está querendo esse benefício, né? Ou é uma sociedade, ou é um grupo que está ali precisando de um determinado benefício. Esses atores, públicos e privados, eles participam dessa elaboração das normas. Quem são? Governantes, políticos, trabalhadores e empresas. Tá? Governantes, políticos, trabalhadores e empresas. Eles sentam e decidem que política vai ser adotada ali. Ok? Outra coisa que a gente discute quando a gente está dentro desse ciclo aí, para a gente poder elaborar a política pública, é que tipo de país, né, que aspecto social nós temos agora. Não adianta, por exemplo, você dizer assim, olha, eu vou dar um exemplo bem gritante para vocês, assim, você está num bairro. O bairro é um bairro que não tem rua asfaltada, não tem saneamento básico no bairro, certo? Aí você pensa assim, poxa, a gente queria que tivesse aqui nesse bairro um McDonald's, queria que tivesse um Burger King. Aí você deve pensar assim, peraí. Isso não faz muito sentido, porque você precisa primeiramente ter um asfalto, você precisa ter saneamento básico, água encanada, você precisa ter um transporte público, você precisa de uma escola, você precisa por exemplo, transporte público, né? Já falei, uma escola, um posto de saúde, e você está pedindo um fast food ou um shopping, por exemplo, não faria sentido algum. Tem que se considerar qual é o problema, quais são as limitações e quais são as oportunidades que nós temos ali. Não adianta a comunidade se reunir para formular uma política pública de uma coisa que não faz sentido, né? Isso acontece, viu? Tem gente que pede coisas assim que não faz sentido, né? Então, no ciclo de políticas públicas, na hora que nós nos reunimos, leva-se em conta também a situação social, as limitações, às vezes não tem dinheiro para fazer tudo que a gente pensa, né? E qual é a oportunidade que nós temos de fazer aquilo ali. Isso é importante. E outra coisa importante é organizar as ideias e as ações. Porque, de repente, a gente tem uma ideia maravilhosa. A gente teve uma ideia de construir um terminal de ônibus dentro do bairro que vai levar a gente para tudo quanto é lugar. Certo? Só que é o seguinte, o bairro é longe de tudo. E a população ali é pequena, né? Aí você pensa assim, peraí, mas a ideia é ótima. O problema é que essa ação não vai atender quase ninguém. Vai atender só vocês. Não é melhor só ter um ônibus saindo daqui? Não atenderia melhor? Então, organizar as ideias e as ações é outra coisa que nós fazemos no momento em que nós estamos elaborando, no momento que a gente está dentro daquele ciclo de discussão. Ou seja, quando a gente está numa mesa como essa que vocês estão vendo, né, perguntando para as pessoas, e aí, como é que vocês acham que a gente pode resolver o problema? Não é? É isso que a gente faz nas políticas públicas. Tranquilos até aqui? Sossegados? Deu para entender bem aí esse basicão das políticas públicas? Sim. Então tá ótimo. Vamos agora, então, para uma parte mais operacional. Vamos descobrir, por exemplo, e essas políticas públicas são de que tipo? Né? Como eu disse para vocês, elas são diversas. Eu posso ter políticas públicas voltadas à saúde da população de um modo geral, posso ter saúde da criança, do adolescente, alimentação e nutrição, saúde bucal, saúde mental, saúde do idoso, saúde da mulher, saúde do homem, da população negra. Eu posso ter escolas quilombolas, escolas indígenas, escolas de educação infantil de uma modalidade diferenciada. Eu posso ter escolas de ensino fundamental junto com o ensino médio. Né? Então, as políticas públicas, de um modo geral, elas são diversas, porque elas atendem situações diversas. Né? Eu posso ter uma política pública específica para um determinado grupo, que é o caso da saúde do idoso, né? Ou o caso da saúde da população negra ou do idoso, e isso atenderia aquela população. Nós podemos ter, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo de política pública do pessoal da saúde, né, mas que serve também para o pessoal da educação,
que é a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Essa Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, no geral, né, ela diz o seguinte: as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal, eles vão implementar formações e desenvolvimentos para aqueles profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde, eles vão receber treinamento constante e permanente, certo? Política Nacional de Saúde. Então, o cara vai... Eu fui trabalhar no OBS, certo? O pessoal aí de gestão hospitalar, que a gente vai fazer um trabalho de capacitação, vocês vão entrar justamente nisso aqui, ó, na Política Nacional Permanente em Saúde, de Educação Permanente em Saúde, que é dar um treinamento, uma capacitação para o pessoal de saúde. Você pode pensar assim, eu vou dar uma capacitação para o pessoal de saúde deixa eu ver aqui, o que a gente vai fazer? Por exemplo, trabalhar com materiais perfuro-cortantes, né, que é seringa, bisturi, né, e outras coisas aí. Aí você pensa assim, mas, professor, a enfermeira, o técnico de enfermagem, ele aprende isso lá, né, quando ele sai da faculdade, quando ele sai da escola de enfermagem lá e tal. Claro, ele vai aprender. Só que a capacitação para todo esse tipo de coisa é constante, principalmente o profissional de saúde. Não que o profissional de educação também, a gente vai falar daqui a pouco. Mas o profissional de saúde é constante. Ele tem que estar o tempo inteiro se reciclando, o tempo inteiro reaprendendo aquilo que ele já sabia. E, às vezes, coisas que ele nunca viu. Tá? Então, esse tipo de reciclagem, capacitação, e também, logicamente, agora nós temos, por exemplo, a saúde digital, a educação digital. Agora nós temos uma teleaula aqui, né? Estamos tendo uma aula via vídeo, né? Olha só que coisa. O pessoal da saúde, por exemplo, faz atendimento agora através de vídeo, que é o vídeo atendimento, né? Então, temos a saúde digital. Tudo isso exige um treinamento constante para que as pessoas possam se adaptar a um novo momento, né? Eu, como professor, eu tive que me adaptar ao novo momento de dar aula online para vocês. Veja que coisa. Então, essa política nacional de educação permanente em saúde, ela é um conjunto de legislações. Veja lá, ela não é uma lei só, é um conjunto de legislações que expressa as diretrizes instituídas desde 2004, que visa o quê? A curto ou longo prazo, ações educativas de formação e desenvolvimento que respondam às necessidades do Sistema Único de Saúde ou do sistema regional, local, que estiver ali em termos de saúde. E na educação? Isso acontece também? Claro que sim, né? Nós temos a Política Nacional de Formação de Professores, que é uma política pública, assim como a Política Nacional de Educação Permanente e Saúde. A Política Nacional de Formação de Professores, assim como a anterior, que era específica para profissionais de saúde e que é uma coisa permanente, a Política Nacional de Formação de Professores também, ela é um conjunto de legislações, que é aqui, tem um órgão que coordena, que é a CAPES, né? Mas existem outras oportunidades de formação que não são só da CAPES também, mas a CAPES é um dos órgãos responsáveis, né? Por formação de professores da educação básica. O pessoal aqui que é de pedagogia, o pessoal que não é também já aprende agora, né? A educação básica é aquela onde está englobado a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Certo? Então, os professores que dão aula na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, têm a Política Nacional de Formação de Professores à sua disposição. Essa política faz o quê? Tem, inclusive, cursos de mestrado, né, para os professores. Então, os professores eles podem fazer cursos de mestrado desde que eles estejam atuando na educação básica. Tá? Então, tem professores, eu queria fazer um mestrado em matemática, eu queria fazer um mestrado em ciências, mestrado em matemática, ciências, língua portuguesa. Tem vários mestrados que eles fazem que são parte dessa Política Nacional de Formação de Professores. Tá? Então, é gratuito? Sim, é gratuito, né, oferecido por instituições de ensino, específica para professores da formação básica, da educação básica.
certo? Então, essa é uma política pública que visa a formação de profissionais de educação. Assim como a que nós vimos anterior, é uma política pública que visa a formação de profissionais de saúde e que é aplicada por gestores. Voltamos aqui, lembra, início da nossa live aqui, gestores, que têm o seu poder decisório, que têm o seu poder informacional. O gestor que tem essa informação, o que ele vai fazer? O gestor de um OBS que tem essa informação. Ele vai falar assim, eu vou buscar uma capacitação para o meu pessoal. Eu vou buscar uma capacitação para o pessoal que está trabalhando aqui com, por exemplo, limpeza. Eles precisam de uma capacitação de como lidar com esses materiais perfurocortantes oriundos de dentro de uma unidade de saúde. Eles têm que saber que tem um certo perigo, eles têm que saber que eles têm que usar EPI, eles têm que saber a forma correta de acondicionar, né? E caso eles venham a se acidentar, a forma correta de lidar com isso. Existem protocolos dentro das UBS, pessoal da gestão hospitalar aí, vocês vão ter o treinamento com a doutora Eliana, ela vai mostrar para vocês os protocolos dentro da UBS, específico para o pessoal da enfermagem, específico para o pessoal da limpeza e o restante pessoal, né? Tem protocolos distintos. Eles têm que seguir esses protocolos, por quê? Porque existem algumas ocorrências ali. Então, esse pessoal tem que ser capacitado o tempo inteiro. A mesma coisa acontece com os professores. O professor está lidando com alfabetização, está lidando com ciências, né? Língua portuguesa, ele precisa, de forma constante, ter ali a sua capacitação, ou seja, o seu preparo para aprender novas técnicas, para saber como fazer isso, né? Como lidar com tudo isso, ok? Então, isso é importantíssimo para que a gente possa saber lidar com, só um instante, com aquilo que a gente está trabalhando, certo? Então, esse aqui é a parte importante das políticas públicas. Lógico, nós temos, então, nas políticas públicas, as políticas mais abrangentes, como essa, e temos políticas, deixa eu voltar aqui, desculpa, era para vir para cá, não era para ir para lá. Aí sim, agora foi. E temos políticas menos abrangentes. Voltando um pouco do que a gente viu lá no início, pessoal que chegou depois aí, que eu vi que chegaram umas pessoas depois, né? Nós temos aqui, nós vimos aqui de início, essas convergências de papéis dos gestores. O poder decisório, o poder informacional e o poder interpessoal. E nós vimos o que são essas políticas públicas. Agora, que a gente já sabe o que é uma política pública, a gente consegue entender isso aqui, ó. O gestor público, que conhece bem as políticas públicas, ele consegue exercer muito bem o seu papel de solução de conflitos, de negociação e de tomada de decisão. Porque ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe, por exemplo, se ele está no local, eu sou um professor, um diretor de escola, e eu estou ali na minha escola, eu estou percebendo que a nota, prestem atenção aqui, ó, o informacional. Eu tenho a informação de que a nota, né, que os meus alunos estão tirando dentro da alfabetização ali, né, minha escola, o IDEB, né, que está sendo calculado, está baixo. Está baixo porque meus professores talvez não estejam preparados para fazer uma boa alfabetização. Mas eu sei que existe a Política Nacional de Formação de Professores. Eu sei que existem um conjunto de leis que podem me apoiar, que eu posso pedir um formador para a minha escola, para apoiar o meu coordenador pedagógico. O que eu faço? Eu peço isso, né? Eu parto para uma solução uma tomada de decisão, na qual eu vou solicitar esse formador. Uma pessoa que administra uma OBS, ele está naquela OBS, ele está vendo que está chegando na OBS vários pedidos, por exemplo, eu dei o exemplo no início, de mulheres que querem fazer exames ginecológicos, mas ele está sem ginecologista para atender na OBS. Mas existe a Política Nacional de Saúde da Mulher que diz que ele tem que atender. O que ele vai fazer? Ele vai usar do seu poder decisório, né, e vai, exercendo sua liderança, buscar esse atendimento
para a população que a sua UBS atende, a sua região, né? A regionalização ali, a região que ele atende, certo? Por isso, é importantíssimo o gestor entender, basicamente, vocês não precisam decorar, gente. Não precisa decorar. Vocês precisam entender basicamente de políticas públicas. O que são as políticas públicas, como é o ciclo dessas políticas públicas que nós vimos hoje, e como vocês, como gestores, podem recorrer à ajuda destas políticas. Ficou claro aí para vocês, gente? Tranquilos? Eu gostaria agora de ouvir alguns de vocês, nós já estamos no final. Queria ouvir de vocês aí alguém que tivesse dúvida.